Sejam bem-vindos. Bom, nessa aula nós não iremos trabalhar com software GANs. Será uma aula de revisão. Então veremos como analisar graficamente modelos de programação linear, dualidade e também análise de sensibilidade. Será uma revisão completa sobre a programação linear e programação linear multiobjetivo, tá ok? Avançando na aula, agora um pouco sobre a contextualização da pesquisa operacional. Então, o termo pesquisa operacional, PO, foi empregado pela primeira vez em 1939. Na primeira Revolução Industrial, começaram a emergir os problemas que essa nova disciplina iria resolver. Então, a construção de modelo matemático obedece a algumas etapas. Primeiro, a formulação do problema, a construção do modelo, a obtenção da solução, ou seja, a otimização, o teste do modelo e a validação dos resultados. Depois, implementação e acompanhamento. São as fases básicas de um problema de formulação matemática. Quais são as vantagens de se aplicar modelos matemáticos? Então, simplifica a visualização da amplitude das variáveis sem alterar a essência, ajuda a identificar as variáveis, várias relações possíveis entre os elementos da realidade, possibilita compreender as relações complexas e serve como base para estabelecer e aprimorar parâmetros, ou seja, que antes não eram percebidos pelos gestores. Entretanto, ele apresenta algumas desvantagens se trabalhar com modelos matemáticos. Aqui tem três principais. Uma delas é a limitação na identificação de todas as variáveis relevantes que influenciam em determinada situação. 2. Problemas na definição das prioridades a serem mensuradas e na especificação de procedimentos para tal. E, por fim, dificuldades no entendimento dos provedores e dos usuários da informação. Isso é muito complicado. Conforme vimos na aula sobre otimização sob incerteza, a informação é muito importante durante a construção e desenvolvimento de modelos matemáticos, pois otimizando o lixo, teremos lixo. Tá ok? Então deve-se perder bastante tempo durante a coleta e desenvolvimento do modelo matemático. Então, nos modelos determinísticos, nós temos a programação linear, com seu vasto leque de aplicações. Nós temos Go Program, programação multiobjetiva, a própria análise por envoltório de dados e, por fim, N modelos. Programação dinâmica, também pode ser linear, não linear e estocástica. Programação linear e programação multiobjetiva. Claro, aqui está apenas alguns. E como trabalhamos com modelos estocásticos, nós temos a programação estocástica tradicional, modelos Go programas estocásticos, programação multiobjetiva estocástica, N modelos, programação dinâmica estocástica. Depois temos teoria das filas e simulação a eventos discretos. Nota, é simulação a eventos discretos, tá ok? Ou seja, podemos dividir a pesquisa profissional em duas áreas distintas: modelos determinísticos e a parte que trabalha com modelos estocásticos, tá ok? Avançando, então, vamos entender o que é o modelo mono e o que é o modelo multiobjetivo, na forma padrão e na forma matricial. Desculpa. Na forma matricial, o que muda para o modelo mono para o modelo multi são as múltiplas funções e objetivos que são pertinentes ao modelo multi-objetivo. Logicamente, a sua dificuldade de solução é bem maior em relação ao modelo mono-objetivo, tá ok? Por isso que criou-se, pós década de 80, várias meta-heurísticas para resolver problemas dessa origem. Nós temos, dentro da programação linear, a forma padrão do dual e a sua forma matricial. O dual é a transposta do primal e tem algumas
particularidades. Se o dual é de maximização, o primal é de minimização. Se uma restrição do primal é de menor ou igual, o dual é de maior ou igual. Isso já há N teoremas da programação linear. Avançando, então, alguns conceitos. Todo modelo de programação linear pode ser posto na forma padrão, que não é limitativa. Um problema de minimização, por exemplo, pode ser resolvido pela maximização do negativo da função. Ou seja, se você tem um problema de minimização, basta multiplicar por menos 1 e transformar esse problema em maximização. Restrições do tipo maior ou igual podem ser multiplicadas por menos 1 para se tornarem restrições padrão, ou seja, menor ou igual. E variáveis que possam assumir qualquer valor e não apenas valores positivos, ou seja, as variáveis livres, nós devemos substituí-las pela diferença entre as duas variáveis. Insere duas novas variáveis com um sinal positivo e uma com sinal negativo, quando trabalhamos com variáveis livres, ok? Avançando. Vamos agora para um exemplo numérico. Então, nós temos aqui um exemplo numérico, bem simples, com duas variáveis de decisão, x1 e x2. Desculpa. Então a empresa pode fabricar dois produtos, 1 e 2. Na fabricação do produto 1, a empresa gasta 9 horas homens e 3 horas máquina. A tecnologia utilizada é intensiva em mão de obra. Na fabricação do produto 2, a empresa gasta 1 hora homem e 1 hora máquina. E a tecnologia é intensiva em capital. A empresa dispõe de 18 horas máquina, 18 horas homens e 12 horas máquinas para um período de produção. Sabe que os lucros líquidos dos produtos são 4 e 1, respectivamente, tá ok? Então vamos para a formulação. Nós temos aqui a formulação geral do probleminha. Aqui nós temos a função objetivo, as variáveis de decisão, a matriz tecnológica, como nós vimos na otimização sob incerteza, quanto é importante estimar esses coeficientes tecnológicos de forma precisa, e os limitantes. Também foi comentado como na modelagem sob incerteza, como trabalhar com esses limitantes de forma sob incerteza. Então, tudo aqui nós temos conjunto das possibilidades de produção. x1 e x2 são as variáveis não negativas, tá ok? Avançando. Então, logicamente, os valores possíveis quando x1 e x2 são iguais a zero é toda a área do gráfico. Avançando, aqui nós temos a reta para a primeira equação, 9x1 mais x2 igual a 18. Como a restrição de menor ou igual, é essa área que nos interessa, ok? Para a próxima restrição, 3x1 mais x2 igual a 12. Como a restrição é também de menor ou igual, é essa área que nos interessa também. Avançando, então nós temos o polígono das soluções aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Okay? Chamamos essa área de conjunto de possibilidades, ou também pode ser chamada de região de solução. Tá, ok? Agora nós podemos definir as curvas de níveis do objetivo, que são isolucros ou isocursos, dependendo da inclinação da reta, da função objetivo, no caso. Então, para cada valor L, tem-se uma reta no plano de x2 versus x1. Dado um valor L, é possível traçar um lugar geométrico, que é uma reta, onde as várias combinações de produção dão o mesmo lucro. Essas curvas são conhecidas como isolucros. Então, nós temos a função objetivo padrão e a função objetivo transformada, tá, okay? No caso, para x2. Dessa forma, nós encerramos a primeira parte da aula.